Alô, galerinha, resolvi gravar aquele gabarito, né, comentado para vocês sobre o assunto equilíbrio de dissolução, mais conhecido como KPS. Não é um assunto que cai muito na UERJ, não, mas como eu disse lá no grupo, quando cai, pega muita gente pelo pé. E você que quer medicina não pode ser pego pelo pé, tá bom? Então, vamos lá, já está aí na telinha, compartilhado com vocês a nossa telinha, QPM Digital. E, ó, equilíbrio de dissolução, KPS, é um tópico tamanduá. Reparem aqui que eu acrescentei mais um tópico tamanduá, que é mecanismo de reações orgânicas, tá? Eu, não esqueci, eu havia esquecido aí no slide, mas não esqueci de trabalhar isso com vocês e vamos trabalhar isso em breve no nosso, acho que já hoje a gente trabalha isso na nossa aulinha, tá bom? Então vamos lá. De todos os tópicos que estão lá, esse é um dos que cai bem pouco, tá? Vamos voltar. Alô, galerinha! Resolvi gravar comentado, olha aí que barato, para vocês o gabarito de equilíbrio de dissolução KPS, aquela listinha que eu fiz por níveis de dificuldade, tá bom? Não é um tópico que cai bastante na UERJ, mas você, aluno que quer medicina, né, sabe que tem que ficar por dentro desses tópicos tamanho lá. Sem mais delongas, já está aí a telinha para você. E olha, equilíbrio de dissolução, também chamado de KPS, é um assunto que cai pouco. Daqui a pouco você vai ver a estatística. É uma vez a cada 5 provas, é mais ou menos isso. A cada 5 provas cai uma vez equilíbrio de solução, tá bom? Esse é um dos tópicos da manual que você vai conhecer aqui no Maratona UERJ. Agora, para você treinar um pouco mais, porque nós já fizemos uma questão lá sobre KPS, eu vou aqui trazer as questões por nível. E vou aproveitar o nível 1 para explicar o conceito. Gente, KPS não é matéria nova. É o velho conhecido, é a velha constante de equilíbrio KC com um novo nome. Então tem muito conceito aqui por trás. Vou pegar esse nível 1 para explicar o conceito, e aí você vai entender por que é nível 1, e talvez esse conceito de KPS, de produto de solubilidade, te faça entender todos os níveis, tá bom? Calcule a solubilidade molar do sulfato de prata, já vou sublinhar aqui o nome importante desse sal, na temperatura em que seu produto de solubilidade vale 3,2 vezes 10 a menos 11. Olha, galera, quando se fala assim, o seu produto de solubilidade é um jeito, por extenso, de falar o seu KPS. Repare que a sigla KPS já tem aula aqui, hein? É constante do produto de solubilidade. Então, a UERJ pode chamar seu produto de solubilidade ou sua constante do produto de solubilidade. Vale 3,2 vezes 10 a menos 11. É uma constante de equilíbrio. E agora vamos entender, vou até trocar de corzinha, o que é o tal do KPS, né? O que é esse assunto equilíbrio de dissolução? Aproveitando esse sal aí, ó, o sulfato de prata. Sulfato de prata, nomenclatura inorgânica, hein? É Ag2SO4, porque o sulfato vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. E como a prata é mais um nos compostos, a fórmula correta é essa, errou a fórmula, errou tudo. Tá? Então, o que acontece? Vamos dar uma aulinha aqui para você entender. O que acontece com esse sal, sulfato de prata, quando você joga na água? Gente, nem todo sal é solúvel em água. Aliás, a maioria dos sais não é solúvel em água. Você não precisa saber isso, tá? Quais são os solúveis, quais não são. Mas saiba uma coisa: sempre que for um exercício sobre KPS, vai se usar uma substância pouco solúvel em água. Pode ser um sal, pode ser uma base, ok? Então, esse sal aqui, só uma curiosidade, ele sólido, ele vai se dissolver na água, entrando em equilíbrio. Olha que barato, dando o Ag+, que é o seu íon, mais o SO4, 2 menos. Vou demorar um pouquinho nessa questão, depois as outras vão rápido, tá bom? Está na cara que aqui tem que ter um balanceamento, que eu falei que ia mudar completamente o resultado da questão, que é colocar um 2 aqui na frente do sulfato. Desculpa, colocar um 2 aqui na frente do Ag+.
Tá? Esses estados físicos que eu estou colocando aqui, você não precisa colocar na questão. Na questão você não precisa. Mas por que eu estou colocando? Para você entender o que é o tal do equilíbrio de dissolução. É quando você tem uma espécie sólida que entra em equilíbrio com os seus íons. E por que entra em equilíbrio? Olha a seta de ida e volta. Porque essa espécie não é muito solúvel. Então, vai haver uma velocidade de solução. Vou escrever em preto porque não precisa ir na questão. E vai haver uma velocidade de precipitação. E agora vem o conceito mais importante dessa mini aula que eu estou te dando. Quando a velocidade de dissolução se igualar à velocidade de precipitação, VD, dissolução, igual a VP, o sistema atingiu o equilíbrio de dissolução. É muito importante esse conceito de equilíbrio, tá, gente? Porque daqui a pouquinho a gente vai fazer questões mais elaboradas do tipo precipita ou não precipita? Você deve ter visto lá no nível 1, no nível 3, etc. Então, quando isso acontece, atinge o equilíbrio. Agora, quando atinge o equilíbrio, que tipo de solução nós temos? Ah, isso é muito importante. Quando se atinge o equilíbrio de dissolução, a solução é completamente saturada. Isso é muito importante. Então, quando você atinge o equilíbrio, você tem uma solução que é chamada de saturada, aquela que está no limite, aquela que dissolveu o máximo dissoluto e não vai conseguir dissolver mais. E aí a gente já começa a entender exercícios do tipo precipita ou não precipita. Porque a solução saturada ela está ligada a um conceito muito importante. Quando a solução é saturada, nós podemos calcular, por exemplo, a solubilidade. E é essa a questão número 1, pedir para calcular a solubilidade. Gente, só se calcula a solubilidade em solução saturada. Qual é a solução que passa da saturação? Aí já não é mais solução, é a precipitação. E qual é a solução que tem antes da saturação? A insaturada. Então, toda vez que atinge o equilíbrio de dissolução, a solução é saturada. Toda vez que o produto dos íons passar do equilíbrio de dissolução, passar dessa constante, vai acontecer precipitação. E toda vez que estiver abaixo, a solução é insaturada. Mas isso é assunto para os próximos níveis. Aqui, a pergunta é bem direta. Calcule a solubilidade molar. Como é que eu vou calcular a solubilidade molar? Molar é mol por litro, não precisa nem perder tempo. Tá? É simples. Eu vou agora trocar a cor para vermelho, porque agora não é aula. Vermelho é o que teria que estar no padrão de resposta dessa questão. E vou equacionar a expressão da constante de equilíbrio. Gente, igualzinho o cacete, tá? Produto sobre reagente. Vou até recordar aqui com vocês. Ó. Deixa eu voltar para o preto. Toda constante de equilíbrio, para quem não lembra, é a concentração dos produtos sobre a dois reagentes. Só que no caso do KPS, preste atenção, aqui tem uma coisa importante. No caso do KPS, os meus reagentes, na verdade, o meu reagente é um sólido aqui, ó. E sempre será sólido, porque KPS é a constante do produto de solubilidade. Eu estou dissolvendo um sólido na água. Então, como o reagente sempre vai ser sólido, vou até trocar a canetinha aqui de cor. No caso do KPS, você pode ter certeza que não tem concentração de reagente. É só produto. Na verdade, a explicação é a seguinte: a concentração de um sólido é constante. Se ela é constante, não vai entrar ali do lado das variáveis, vai estar dentro da constante. Em resumo, esquece. KPS é só concentração dos produtos. Então, fica assim, ó, concentração do íon Ag+, vezes a concentração do íon sulfato. E olha como é que a fórmula 2 é importante. A proporção 2 é importante. Esse 2 aqui na proporção entrou na frente para balancear e vai entrar aqui, ó, elevando ao quadrado a concentração do Ag+, e do SO4 2 tá bom? Aí, o que a solubilidade tem a ver com isso? Agora, presta atenção que é hora de substituir pelos valores que eu tenho. O KPS foi dado no exercício, 3,2 vezes 10 a menos 11. A concentração de prata e a concentração de sulfato, preste atenção agora nessa parte, é a parte solúvel.
Tá? Por que a parte solúvel? Porque está escrito aquoso. Então, o que passou para o lado de cá, ou seja, o que dissolveu, é a solubilidade molar. Só toma cuidado que, como a prata tem um 2 na frente, é 2 vezes a solubilidade molar. E o sulfato é a solubilidade molar. Então, aqui, no lugar da prata e no lugar do sulfato, eu vou colocar S de solubilidade molar. Olha, galera, eu estou chamando de solubilidade molar de S. Toda a solubilidade advinda do KPS é em mol, tá bom? É molar. Então, aqui no lugar da prata, eu vou colocar, atenção, 2S, e no lugar do sulfato eu vou colocar S. E esse é o exercício mais fácil, porque aqui já virou matemática. Só toma cuidado que esse 2S eleva ao quadrado ainda. E aí tem gente que reclama. Ah, mas o número 2 apareceu 2 vezes? Sim. A primeira vez que ele aparece é na expressão da constante de equilíbrio. Você tem que elevar ao quadrado, assim como teria que elevar ao cubo, elevar à quarta. E a segunda vez que ele aparece é por outro motivo. É por causa da estequiometria. A prata e o sulfato vêm do mesmo sal, mas não na proporção 1 para 1, e sim na proporção 2 de prata para 1 de sulfato. Olha como é que a fórmula é muito importante. Então, nesse caso aqui, galera, me planejei para não perder tempo com a matemática, e sim com o conceito químico. Nesse caso aqui, vai ficar 4S ao cubo. 2S ao quadrado, né? Fica 4S ao quadrado vezes S, 4S ao cubo. Essa é a relação que o valor do KPS tem com a solubilidade molar. Cada caso é um caso, tá? Neste caso, fica 4S ao cubo. 4S ao cubo é igual a 3,2 vezes 10 a menos 11. Tentei dar uma favorecida matemática aqui. Isso aqui vai dar uma solubilidade, tá? Se você cuidar daí na hora de tirar a raiz cúbica, tá? Primeiro você vai dividir por 4, né? 32 dividido por 4, aqui você encontra 8. Então, vai ser a raiz cúbica, a solubilidade vai ser a raiz cúbica de 8 vezes 10 a menos 12. Deixa eu tomar cuidado com a matemática aqui, tá, gente? Raiz cúbica de 8 deu exatinho 2, e raiz cúbica de 10 a menos 12 é só você dividir o 12 por 3, tá? Isso vai dar uma solubilidade molar de 2 vezes 10 a menos 4. Unidade, galera, mol por litro. Toda a solubilidade advinda de KPS sai em mol por litro. E esse é o gabarito da primeira questão, nível 1, tá bom? Demorei mais, porque aqui eu já te dei uma aula do conceito de KPS. Se você quiser, acelera para não perder muito tempo. As outras eu vou mais rápido, tá bom? O que mudou no nível 2? Ah, no nível 2 existe um tal do efeito do íon comum. Olha a pergunta. Calcule a concentração máxima de íons prata em uma solução que já tem 0,1 mol de cloreto de bário. Isso aqui é o que nós chamamos, vou até anotar aqui, de efeito do íon comum. O que esse efeito faz? Um deslocamento de equilíbrio. Mas por que deslocamento de equilíbrio? Porque, repare, comum aqui, gente, não significa um íon que é simples, um cara tranquilo, anda de bermuda e chinelo na rua. Não é nada disso, gente. O íon comum aqui, o íon comum aqui só significa um cara que é comum, um íon que é comum às duas espécies, tá? Que é o íon cloreto. Por que é o íon cloreto? Porque, olha só, é dado o KPS do cloreto de prata. Olha o íon comum aparecendo aqui, né? Então, se é dado o KPS do cloreto de prata, o cloreto está no cloreto de prata e está no cloreto de bário. Geralmente é trabalhado o efeito do íon comum com sal que é muito solúvel em água. O cloreto de bário, fórmula BaCl2, mais uma vez a fórmula é importante, química inorgânica, hein? Ele é um sal extremamente solúvel em água. Então, quando você tem uma solução que já tem cloreto de bário numa determinada concentração, esse cloreto vai deslocar o equilíbrio do cloreto de prata. E aí, olha a pergunta: qual a concentração máxima? Gente, quando alguém te pede concentração, porque está solúvel. Tinha que saber esse conceito de solubilidade que eu apresentei lá na questão 1, lá no nível 1. Então, existe um máximo de prata que vai ter em solução, porque senão a prata na solução, junto com o cloreto de bário, vai precipitar cloreto de prata. Ah, mas como é que eu sei que o sal que precipita é o cloreto de prata? Dica: o sal que precipita é sempre aquele que ele dá o KPS.
Se o cara te der o KPS de um sal que nem... Pô, não estou entendendo por que veio o KPS desse no cloreto de bário. Não veio do cloreto de bário. O cloreto de bário é muito solúvel. Não tem KPS. Agora, o cloreto de prata, ele é pouco solúvel. Essa é a dica. Deu o KPS, o cara é pouco solúvel em água. Todo exercício que te derem o KPS de alguém é porque esse alguém é pouco solúvel em água. Eu sei que tem muito discípulo que perde tempo em decorar solubilidade de sais. É uma regra complexa, complicada para cada vez. A gente vai ver essa regra, mas não precisa. Não precisa. Deu KPS é porque o cara é pouco solúvel. E aí? Esse nível 2 é perigoso porque o aluno não sabe o que fazer. É cloreto de bário ou é cloreto de prata que eu tenho que equacionar? É o cloreto de prata. Ele é um sal pouco solúvel. Então, de novo, você vai equacionar, que nem na questão anterior, o equilíbrio de dissolução do sal cloreto de prata. Não deixe de botar a seta de ida e volta, hein? Perde ponto. Tá? Ag mais Cl menos. Esqueci de botar estado físico, não tem problema. Mas não pode esquecer que é um sólido versus um aquoso. Tá bom? Beleza? Agora presta atenção. Olha a pergunta. Qual a concentração máxima de íons prata? Então, essa aqui é a sua incógnita. Qual é a concentração máxima de íons prata? O produto da prata pelo cloreto vai ter que dar, no máximo, o KPS. Porque eu falei no nível 1, na questão anterior, que o KPS é quando a solução é saturada. Ó. Saturada, voltei, está no limite. Tá? E aí você entende o porquê da palavra máxima. Ah, tá. Não é uma concentração qualquer. É o máximo de prata que eu vou ter. Só que aí vem o íon comum. Ó. Lembra que eu falei? Efeito do íon comum. Churifruti. O íon comum ao cloreto de prata e ao cloreto é o íon, e ao cloreto de bário é o íon cloreto. E aí, presta atenção. Na questão anterior, eu botei S, 2S, 2S e S, né? Aqui dá uma vontade enorme de colocar S e S, solubilidade. Só que a solubilidade do cloreto de prata foi afetada pelo efeito do íon comum. Então, aqui no lugar do cloreto, não precisa colocar S, não, tá? Pode colocar a concentração de cloreto advinda desse 0,1 mol por litro. E aí tem uma pegadinha que eu queria essa questão de propósito. Se a concentração do cloreto de bário é 0,1 mol por litro, a concentração de cloreto na solução, atenção, não é 0,1 mol por litro. É o dobro. 0,2 mol por litro. Tá bom? Então já vou anotar aqui, pegadinha. Ah, mas esse cloreto, não estou entendendo, aí vem um conceito que muita gente erra, quer ver? Mas esse cloreto, esse 0,2, ele veio do cloreto de bário. E o cloreto que vem do cloreto de prata? Gente, ele é irrisório. Lembra que o sal cloreto de prata é pouco solúvel em água. Então, esse cloreto é desprezível, que vem do cloreto de prata. Tem gente que aqui bota, quer ver, S de solubilidade mais 0,2. E aí, matematicamente, você vê que esse S é pequeno perto do 0,2. Eu vou ser esperto, não vou colocar nem S aqui mais 0,2, vou botar direto o 0,2. Olha de onde vem esse 0,2. É o íon comum. Ah, mas se é 0,2 de cloreto, não é 0,2 de prata? Não, porque a prata não é um íon comum. E o que é a concentração da prata vezes a do cloreto? Ah, é o KPS. Isso vai te dar a concentração máxima de prata. Por que máxima? Porque se passar do KPS, lembra que eu falei no nível 1? Precipita. Então, o máximo de prata vai sair daqui. Ó. KPS eu tenho valor, 1 vezes 10 a menos 10, já está virando matemática, hein? Vai ser a concentração de prata, que é o que eu quero saber, vezes 0,2. Passando aqui para cima para poder enxergar melhor, a concentração de prata vai ser, ó, 0,2, vou transformar em fração, é 1/5. Né? 1/5 passa para o outro lado, vira 5. 5 vezes 10 a menos 10. Galera, olha como é que a concentração de prata ficou pequenininha. Já era pequenininha, né? Porque o sal é pouco solúvel em água, mas fica menor ainda com o efeito do íon comum. 5 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Toda a concentração sai em mol por litro. Tá bom? Ah, e se pedir o resultado em grama por litro? Aí vira uma relação numérica fundamental rápida, né? Sabendo a tabela periódica, vem a massa molar, etc. Nem botei aqui.
Não entendi, mestre, esse efeito do íon comum. Olha como é que esse efeito do íon comum é importante. É essa setinha que eu estou mostrando aqui, ó. Efeito do íon comum. Deixa eu botar um asterisco para mostrar como esse efeito modifica a solubilidade. Quer ver? Se eu tirasse a raiz quadrada do KPS do AgCl, eu ia achar a solubilidade desse sal, 10 a menos 5. Como eu joguei cloreto ali dentro, porque tinha uma solução de cloreto de bário 0,1 molar, tudo misturado, a concentração, a solubilidade caiu para 10 a menos 10. Era 10 a menos 5, caiu para 10 a menos 10. Olha o princípio de Le Chatelier mostrando o efeito do íon comum. Vou botar em azulzinho. Quando você adiciona cloreto numa solução de cloreto de prata, o equilíbrio se desloca para esquerda, diminuindo a solubilidade. Lógico, porque o lado esquerdo é o lado sólido, não é o lado aquoso. E foi o que eu vi matematicamente. Ou seja, o efeito do íon comum que aparece nesse nível 2 aqui é visto matematicamente. Mas também a questão poderia ser só teórica, perguntando assim: o que acontece com a solubilidade do sal cloreto de prata numa solução de cloreto de bário? E aí não precisa de número nenhum, mas essa questão é numérica. Gente, descobrimos que a concentração máxima de prata que vai haver, máxima por quê? Porque se passar desse número, passa do KPS, e se passa do KPS, precipita. Gente, lembra que se precipita não tem mais concentração. Concentração é aquilo que é dissolvido. Na minha opinião, o grande problema de KPS é que isso não é dado nos cursinhos, tá? E quando é dado muito rapidamente, muito rasteiramente. Aí você não fundamenta os conceitos. Reassista essa aula para você lembrar dos conceitos. Se atinge o KPS, a solução é saturada. Então, a concentração máxima de prata que você vai ter dissolvida é essa, tá bom? Porque o KPS aqui foi, não o KPS, mas o valor da prata foi mudado por causa do efeito comum, que é o íon cloreto, tá bom? Esse é o nível 2, hein? Vamos para o 3. E agora? Pô, de novo, pedi para calcular a constante do produto de solubilidade. Pô, você não tem nível 3, não? Isso é moleza, tá igual o que eu costumo fazer, só que cuidado. Tem uma pegadinha aqui que todo mundo cai. Realmente, eu pedi para calcular o KPS, constante do produto de solubilidade. No nível 1, no nível 2, eu não pedi para calcular, eu te dei. Só que agora presta atenção. Eu pedi para calcular o KPS do hidróxido de magnésio e a única informação que eu estou te dando é que a solução saturada dele tem pH igual a 10. Essa questão não é tão difícil. Esse nível 3 não é tão mais avançado que o nível 2, não. Só que aqui a gente mistura, né, o conceito que eu expliquei até agora com o pH. Bom, primeira coisa, vamos botar a fórmula do hidróxido de magnésio aqui. MgOH2. É uma base porque o magnésio é da família 2A, o metal alcalino terroso. Segundo, já que é uma base, esquece pH. Passa direto para pOH. pH mais o pOH de qualquer solução vale 4. Vale o somatório de pH mais pOH vale 14. Então, o pOH é 4 e mais rápido ainda a concentração de hidroxila. Portanto, nessa dissolução é de 10 a menos 4. Presta atenção agora que essa concentração de hidroxila de 10 a menos 4 mol por litro é a informação-chave para a gente poder calcular o KPS. Próximo passo, como sempre, isso aconteceu no nível 1, no nível 2, no nível 3. Equacione o equilíbrio de dissolução da substância. Ah, mas aqui não é um sal, é uma base. Problema nenhum. Se pedir para calcular o KPS do hidróxido de magnésio, é porque essa base é pouco solúvel em água. Peraí, que ficou feio. Passa a borracha aqui, que eu estou com um pouco de pressa. E aí ficou feio. Equilíbrio de dissolução do hidróxido de magnésio. MgOH2, sólido. Esqueceu de botar estado físico, não tem problema. Eu só estou colocando para você lembrar um conceito. Entra em equilíbrio com o íon magnésio aquoso, que dissolveu em água, e entra em equilíbrio com, olha o balanceamento, 2 mols de hidroxila, também aquosa. Esse 2 é muito importante, já aconteceu lá no nível 1. Vou até botar um churifuri aqui nesse 2, que ele vai ser muito importante. Atenção ao que está acontecendo. Eu pedi para você calcular o produto de solubilidade do hidróxido de magnésio e não tem aqui íon comum, não tem mistura de soluções. Então, toda a hidroxila que tem nessa solução,
ela foi produzida através desse equilíbrio, não veio de fora. Cuidado, não tem erro comum. Então, toda a hidroxila que veio dessa solução, e a gente já calculou quanto é que dá, deu pH 10. Então, presta atenção. Se deu pH 10, acompanha aqui. O pOH é 4 e a concentração de hidroxila é 10 a menos 4. E aqui um erro que todo mundo comete, presta atenção agora, galera, é que, mas tem um 2 na frente, eu vou multiplicar por 2. Não! Eu já disse que o pH é 10. Se o pH é 10, a concentração de hidroxila é 10 a menos 4. Acabou. E por isso que eu coloquei aqui 10 a menos 4. Tá bom? Não é íon comum. Isso aqui já estava. Agora, o fato de ter esse 2 e o fato do magnésio ser 1 para 2 significa que então a concentração do magnésio não vai ser 10 a menos 4. Lógico que não. Se a proporção é 1 para 2 ou 2 para 1, você vai ter que dividir esse valor 10 a menos 4 por 2. Bom? E aí 10 a menos 4 dividido por 2, por favor, não é 10 a menos 2, tá? 10 a menos 4 dividido por 2 é 5 vezes 10 a menos 5. Então é por isso que essa questão aqui é nível 3, porque envolve pH. Quando você acha que a concentração do magnésio é 5 vezes 10 a menos 5, agora você pode calcular o KPS. Como? Lembrando que KPS é constante de equilíbrio, e constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Opa, no KPS é só produto. Então fica a concentração do magnésio vezes a da hidroxila elevada ao quadrado. Não esquece de elevar ao quadrado. Tá? O número 2 ele é importante tanto na estequiometria quanto na expressão da constante de equilíbrio. E aí a gente vai calcular o KPS tranquilamente. Cuidado, que a UERJ pediu, a gente fez uma questão parecida com essa, para calcular o KPS assim, calcule o produto de solubilidade. Gente, constante do produto de solubilidade ou produto de solubilidade é a mesma coisa. Então, esse constante do pode não vir. Tá? Pediu para calcular o produto de solubilidade, é a mesma coisa que calcular a constante do produto de solubilidade. Tá bom? Um aviso. Às vezes aparece a temperatura e o discípulo fica todo assustado, né? Pô, se a temperatura mudar, como é que eu faço? Não vai mudar, gente. A temperatura só aparece para lembrar que constante de equilíbrio só varia se você variar a temperatura. Então, a constante de equilíbrio do hidróxido de magnésio, aliás, se eu jogar um íon comum, ela continua sendo a mesma. A constante ela é constante. Só varia se mudar a temperatura. Tá bom? Então, agora a gente vai substituir os valores. No lugar do magnésio, vamos colocar 5 vezes 10 a menos 5. E no lugar da hidroxila, vamos colocar 10 a menos 4. Só que, de novo, esse 10 a menos 4 vai elevar ao quadrado. Então, atenção. Primeiro, olha a matemática, hein? Fazendo exponencial. 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. Esse menos ficou feio, né? 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 8 dá 5 vezes 10 a menos 13. KPS, é a primeira vez que nós calculamos, né? Não coloque unidade no valor do KPS. Deixa eu te dar essa dica. Não se preocupe em colocar unidade. Vou botar aqui não tem unidade. Mas eu já vi a UERJ botar unidade em KC, KP, KPS. É para te ajudar. Para te ajudar. Às vezes o cara bota qual por litro ao cubo e te ajuda, né, a ter uma ideia dimensional da unidade. Mas, na verdade, não tem unidade. Tá bom? KPS, KC, KP, qualquer constante de equilíbrio não tem unidade, acredite em mim. Tá bom? Vamos para o nível 4. Agora o bicho pega. Na verdade, essa questão é nível 4, mais por causa da letra A do que da letra B. De todas as questões que eu apresentei até agora, 1, 2 e 3, elas são minhas. Eu criei rapidinho, né, com valores reais, para a gente treinar por níveis. Essa nível 4 é de um vestibular, não me lembro qual, tá? Mas é um vestibular bem antigo. Acredito que possa ser uma FUVEST da vida, alguma coisa com certeza fora do Rio, tá bom? Não é da UERJ. Determine qual das substâncias presentes no tubo 1 e 2, já pulei logo o texto para a gente errar, possui menor solubilidade. Cara, eu estava esperando chegar nessa questão. Por quê? Lá na primeira questão, eu falei para você que solubilidade, vou até voltar lá para a primeira questão, ó, que solubilidade tem a ver com KPS, sim. Olha lá, está em preto. Ó.
Quando a velocidade de solução é igual à velocidade de precipitação, atinge o equilíbrio de dissolução. A solução é saturada e aí eu posso calcular a solubilidade. Ninguém calcula a solubilidade numa solução insaturada. Ninguém calcula a solubilidade numa solução que nem aparece nessas questões, tá? Supersaturada. Muito menos considerando quanto precipitou. Gente, o que precipita não está solúvel. Presta atenção. Então, para saber qual das substâncias é mais solúvel aqui na questão 4, muita gente usa uma técnica que eu já vi até em livro e que pode dar problema. Foi por isso que eu botei essa questão 4. Quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Nem sempre é assim. Cuidado. É óbvio que o KPS é diretamente proporcional à solubilidade. Mas como cada expressão de KPS tem uma proporção diferente, você não pode decorar isso. Olha por quê. Tubos 1 e 2. Estou indo lá no tubo 1, tubo 2. Olha aí, o KPS do isso é de propósito, hein, que eu fiz. Eu fiz, não, porque eu escolhi essa questão. O KPS do cloreto de prata, no tubo 1, ele é maior que o KPS do hidróxido de magnésio, no tubo 2. Gente, 10 a menos 10, vamos desempatar aqui, é maior que 10 a menos 12. Só que olha que sacanagem. Eu não posso falar assim, então já sei. Maior KPS, maior solubilidade. Essa realidade só é verdade quando os sais, né, quando as substâncias pouco solúveis forem equimolares. Olha que sacanagem. O AgCl, quando dissociado, vai dar um íon prata e um íon cloreto. Já o hidróxido de magnésio, quando dissociado, vai dar um íon magnésio e 2 prata. Então, cuidado, frase que você vê professor de cursinho fazendo, achando que é verdade, só vale se tiver a mesma quantidade de íons. Pô, então não adianta nada essa frase. É como eu criar uma regra, fazer uma camiseta que não funciona sempre. Não vale. Mas eu vou anotar aqui, ó. Dica. Tá? Para a mesma quantidade de íons, que não é o caso, tá? Isso vai acelerar quando tiver a mesma quantidade de íons, tá? Para a mesma quantidade de íons. E essa é a pegadinha dessa questão. Quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Faz sentido, né? Se o KPS é constante do produto de solubilidade, vai dar uma maior solubilidade. Se essa questão tivesse a mesma quantidade de íons, você poderia fazer assim. Agora, presta atenção nessa dica, porque ela não vai funcionar nessa questão. Inclusive, agora não lembro quem foi, depois a gente vai pesquisar de onde é essa questão. Está escrito aqui para você justificar sua resposta usando o cálculo. Significa que não é a mesma quantidade de íons. Eu mostrei para vocês ali em verde que não é a mesma quantidade. O que que você tem que fazer lá na prova? Letra A. Assim. Você vai pegar. Agora tem que ser rápido, tá, gente? Senão não vai ter espaço. O AgCl, eu já não vou nem botar estado físico mais. E mostrar os seus íons. Ag mais e Cl menos. Quando ele dissolve na água, são esses os íons. Se aqui é S, aqui também é S, porque é 1 para 1. Então, nesse caso aqui, o KPS vai ser, rapidinho, S vezes S, que vai dar S ao quadrado. Guarda isso. Quando você faz a mesma coisa para o MgOH2, mesma coisa, comparar as duas substâncias. Repare que o MgOH2, quando se dissolve em água, vai dar 1 de magnésio e 2 de hidroxila. E aí, como eu já expliquei hoje, galera, se é 1 para 1, S para S. Se é 1 para 2, S para 2S. E aí toma cuidado com esse número 2, porque pode ser S para 3S, S para 4S, pode ser 2S para 3S. É aqui que a quantidade de íons varia. E aí, não esqueça que na hora de fazer o KPS ainda tem que elevar ao quadrado. Estou indo rápido, porque a questão é longa. Então você vai botar a concentração do magnésio, ali em cima eu fiz mais rápido, vezes a da hidroxila ao quadrado. E em função da solubilidade vai ficar S vezes 2S ao quadrado. Tem gente que já sabe de cabeça que isso aqui é 4S ao cubo. Sim, é o cara que está acostumado a fazer questões de KPS. 2S ao quadrado dá 4S ao quadrado.
que vezes S dá 4S ao cubo. E aí, galera, a prova de que você não pode considerar nessa questão, quanto maior o KPS, maior a solubilidade, está aqui. As expressões são diferentes. E daqui em diante virou matemática. Por que virou matemática? Porque na primeira questão, você vai colocar que esse S ao quadrado, que é o KPS, é igual ao valor do KPS, 2 vezes 10 é menos 10. E foi por isso que te deram a raiz de 2 aqui, ó. Você vai ter que saber mais ou menos a raiz de 2. Então vamos lá, quanto é que vai ser o S a partir disso aqui? Nossa, que S feio, mestre. Cuidado para não ficar feio assim. A solubilidade do cloreto de prata advinda do KPS vai ser a raiz de menos 2, que é 1,42, vezes a raiz de 10 a menos 10. Cuidado, hein, galera? A raiz de 10 a menos 10 é 10 a menos 5. Guarda esse número. Essa é a solubilidade molar do cloreto de prata. Vamos ver agora do outro. Olha do outro, é 4S ao cubo. A solubilidade de hidróxido de magnésio é 8 vezes 10 a menos 12. Solubilidade, desculpa, o KPS é 8 vezes 10 a menos 12. Só que se 4S ao cubo é 8 vezes 10 a menos 12, S ao cubo vai ser igual raiz cúbica de 8 vezes 10. Não, 8 não, peraí. 8. Não, raiz cúbica de 2, tem que dividir por 4, falha minha. Raiz cúbica de 2 vezes 10 a menos 12. E por isso que foi dada a raiz cúbica de 2. Eu percebi que eu tinha errado, né? O cara não deu a raiz cúbica de 2 à toa. Raiz cúbica de 2, galera, tá dado ali, ó. 1,26. 1,26. Raiz cúbica de 10 a menos 12 é só dividir o expoente por 3, né? 10 a menos 4. E agora, você pode me dizer qual deles tem menor solubilidade. Cuidado que não pediu maior, pediu menor. 1,26 vezes 10 a menos 4 ou 1,42 vezes 10 a menos 5? Bom, 10 a menos 5 é menor que 10 a menos 4. Então, com todo esse cálculo que está aqui na letra A, você vai dizer que a menor solubilidade é o cloreto de prata. Tem que deixar o cálculo, até porque, olha o que o texto fala. Justifique sua resposta. Pô, não é bem um justifique, né, gente? Justificativa a gente escreve, mas não deixa de ser, né? É que a UERJ não justifica por conta, né? A UERJ não pede assim, justifique por conta. A UERJ fala assim, desenvolva o seu cálculo, né? Você tem que desenvolver o seu cálculo. Então, isso aqui deu menor solubilidade para o cloreto de prata. O AgCl possui menor solubilidade. Se você fosse pelo KPS, ia se ferrar, porque o KPS dele é maior. E é por isso que essa questão está no nível 4. Não é nem por causa da letra B de bola. De menor solubilidade é o AgCl. Tá? Vou fazer a letra B de bola só para não dizer que eu não fiz nada. E a letra B de bola vai ser bom, que vai ser boa, que vai preparar aí o meu chute no nível 5, que é uma questão belíssima. Amei essa questão quando ela caiu no vestibular e depois eu conto a história dela. Determine se haverá formação de precipitado. Ah, galera, agora sim, né? Maneiro. Dá para saber se tem precipitado ou não a partir do KPS? Sim. Essa é a grande constante para você saber se precipita ou não. Tá? Então a pergunta é: haverá formação de precipitado? Se eu misturar as soluções presentes nos tubos 3 e 4? Achou que os tubos 3 e 4 não fossem ser usados, né? Na verdade, o tubo 3 e o 4 só são usados para fazer a questão B. E olha que legal, preste atenção aqui, ó. Eu usei 2 sais solúveis. Pai, como é que vai precipitar então? Gente, quando você usa 2 sais solúveis, os íons dele ficam, misturou os dois, eles ficam soltos. Então, na verdade, vamos entender o que acontece. Quando você misturar o tubo 3 com o tubo 4, o que você vai ter, a princípio, é íons em solução. O Ag+, que é prata, o nitrato, tudo do tubo 3. Mas vai estar tudo misturado com o sódio do tubo 4 e o iodeto também do tubo 4. Tá? Então, vamos prestar atenção. A reação química, ela acontece se houver ali algum sal formado que seja pouco solúvel. E aí ele tem que precipitar. Agora, como é que eu sei se haverá ou não precipitação? Preste atenção que a letra B tem um final. Considere, não tem nenhum dado numérico aqui nos tubos 3 e 4. Então, vem a data aqui. Ó. Considere
que após as misturas, olha que questão fácil, ele já deu a concentração de prata e de iodeto. Ele pediu para você considerar que essas concentrações são iguais entre si mesmo, a 1 vezes 10 a menos 4. Então, agora só presta atenção no conceito. Eu não sei se precipita ou não. Deixa eu te dar uma aulinha sobre precipitar ou não. Vai em preto. Vou te dar uma aulinha. Não preciso pedir para vocês. Eu estou aqui para isso. Deixa eu te dar uma aulinha. Olha o que você vai fazer na letra B. Tá? Você vai calcular um tal de produto iônico. Tá? Se o produto iônico, vamos começar pela parte que a gente já sabe, for igual ao KPS, que o KPS foi dado. Olha o KPS lá, iodeto de prata. Putz, tá dado, né? Se o produto iônico for igual ao KPS, a gente mostrou isso lá no slide 1, ó. Se o produto iônico, o produto dos íons, é igual ao KPS, é que a solução é saturada. Gente, toda vez que o KPS é atingido, atinge o equilíbrio químico, a solução é saturada. Ok? Então vamos anotar isso na nossa aulinha sobre precipitação, que só vai acontecer do nível 4 em diante. Então vamos lá. Se o produto dos íons. Ah, mas essa parada de produto iônico, mestre, eu não sei como fazer. Gente, eu só estou chamando de produto iônico porque eu não posso chamar de KPS. Mas a fórmula é a mesma, tá? Então tem três possibilidades. Se o produto dos íons for igual ao KPS, essa eu já expliquei. Nós temos uma solução saturada. Peraí que eu vou ter que descer isso aqui. Não estava esperando gastar tanto espaço aqui desse lado, mas eu vou dar um jeito. É aula, né, gente? Se o produto... É aula que fala, né? Então, se o produto iônico, letra B, o produto dos íons, produto iônico, PI, produto dos íons, pode escrever assim mesmo na hora da prova, for igual ao KPS, nós temos uma solução saturada. Então, a solução está no limite, ela está saturada. Vale lembrar que solução saturada não tem precipitado. Spoiler, tá bom? Se o produto iônico for menor que o KPS, essa questão é muito fácil. A gente vai ter uma solução que ainda não é saturada. Você já sabe, lá de soluções, que a solução que ainda não é saturada é uma solução insaturada. E não tem precipitado, obviamente. Agora, presta atenção que é o grande finale, é o que eu vou usar na letra B. Se o produto iônico for maior que o KPS, são as três possibilidades. Se o produto iônico for maior que o KPS, aí, meu amigo, você não vai saber quanto precipita, mas você sabe que precipita. O que eu tenho é uma solução saturada mais precipitado. E é aqui o nosso caso. Mais precipitado. Precipitado porque eu tenho mais íons que o máximo possível. Lembra aquela questão da prata, com a concentração máxima de prata? Aqui vai passar. E é esse o nosso caso. Mestre, o que está em preto tem que ir no gabarito da letra B? Não, você vai fazer a conta agora rapidinho para ver se o produto dos íons da prata com o iodeto vai passar do KPS do iodeto de prata. E aqui é um erro que muita gente comete, ou seja, uma coisa que muita gente não entende. Mas não tem iodeto de prata na minha solução da letra B. Realmente, não tem. Na letra B, eu misturei o tubo 3 com o tubo 4. Mas ao misturar o tubo 3 com o tubo 4, atenção, a prata encontra o iodeto. Então, pode ser que haja precipitação do iodeto de prata. Como é que eu faço isso? Produto iônico da prata com o iodeto. Seguindo a mesma fórmula do KPS. Demos sorte aqui que a prata é mais 1 e o iodeto também é menos 1. Tá bom? Se a prata fosse mais 2 e o iodeto menos 1, a quantidade muda e ia ter que elevar ao quadrado. Lembra disso? Outra sorte que nós demos aqui, matemática, é que na letra B o carinha botou a mesma concentração para facilitar a sua vida. Então você vai botar 10 a menos 4 aqui. É coincidência, tá, gente? Não precisava ser igual, não, tá? 10 a menos 4 aqui. Aliás, a última vez que caiu o KPS na UERJ, não a última vez, mas a penúltima vez que caiu o KPS no exame discursivo da UERJ, as concentrações não eram iguais e muita gente ficou assustada. Por que precisam ser iguais, gente? O iodeto e a prata vêm de tubos diferentes aqui, ó. A prata vem do tubo 3 e o iodeto vem do tubo 4. Não precisa ser igual.
Ah, um para um. Um para um quando eles vêm de uma mesma espécie. Se eles vêm de tubos diferentes, não precisa ser igual. Aqui foi só uma coincidência. O que dá 10 a menos 8. E aí o grão finale. Esse produto iônico 10 a menos 8 é maior ou menor que o KPS? Ele é bem maior que o KPS. Porque o KPS do iodeto de prata é 8 vezes 10 a menos 17. Baixíssimo. Então, quando isso acontece, atenção, você pode dar a resposta da letra D. Haverá formação de precipitado? Sim, haverá formação de precipitado. O que você precisa responder? Haverá formação de precipitado. Ou haverá precipitação. Mas deixa todo esse cálculo que está em vermelho aí na resposta. E não esqueça de anotar mentalmente o que está em preto ali, tá? Porque para saber se precipita ou não, tem que saber essa relação do produto dos íons com o KPS. Beleza? E o grande finale, última questão, nível 5, breve histórico aqui. Vai dando uma lida nela. Essa questão caiu no falecido vestibular da UFRJ de 2007. Por que eu sei? Eu acho a questão linda. Porque eu estava fazendo essa prova como treineiro. Eu era professor lá no curso Miguel Couto, e eu fui fazer com vários alunos a prova para treinar. Quando eu vi essa questão na prova, deve ter sido foi na prova específica, tá? A UFRJ tinha uma prova específica e uma prova específica de química. Foi na prova específica de química. Eu rapidamente pedi para ir ao banheiro. Peguei meu celular, na época não tinha nem internet. Peguei meu celular, liguei lá para o diretor do curso Miguel Couto e falei: anula a questão 7, anula. Porque KPS não estava no edital da UFRJ. KPS é equilíbrio químico, tá no edital da UERJ que você vai fazer prova. Não se preocupa com isso, não, tá? E KPS também pode cair no Enem, como já caiu assim de leve, porque o Enem não tem edital, o Enem não tem programa. Mas não estava no programa do FRJ. E quando eu saí da prova, a questão já estava anulada. O pessoal já tinha ligado lá para folha dirigida, pedindo anulação da questão. Mas não é porque ela está errada, não. Você pode procurar essa questão na internet, a questão está belíssima. Anulação da questão 7, o ponto foi distribuído. Na verdade, até distribuíram mal os pontos, escolheram duas questões para distribuir ponto, não é assim que se faz. Mas a questão ela é bela, ela tá bonita. E para mim é uma questão de nível 5. Tá bom? Tem questões mais difíceis que elas no vestibular aí do Brasil, tá? Eu me lembro de uma questão da UF, muito antiga, a UF deve ter sido lá por 2005, por aí, 2004, que, putz, essa para mim é a mais difícil questão de KPS que eu já vi no vestibular. E tinha duas linhas, tá? Depois eu mostro se alguém quiser, tiver curiosidade. Não acho que a UERJ vai chegar no nível da questão da UF, mas pode ser que a UERJ bote uma coisa dessa aqui, ó. O mais importante dessa questão aqui não é nem o texto. Esse texto aqui é só um contexto, não serve para nada. Os dados estão aqui, ó. Uma solução concentrada de cloreto de sódio contendo 0,1 mol de cálcio. Gente, agora eu vou pedir a licença para usar cores diferentes para eu não confundir esses sais. Tá? Então, eu tenho 0,1 mol de íon cálcio e 0,5 mol de íon magnésio. Eu sei que na hora da prova você não vai ter essas canetas coloridas, mas não podemos confundir. Estavam ali como contaminantes. Você vai perceber que cloreto de cálcio não tem nada a ver com a cloreto de sódio, não tem nada a ver com a história, tá? Foi enviado a um reator para tratamento, onde NaOH foi adicionado, até que o pH fosse igual a 10. Ah, olha aqui. NaOH foi adicionado, você vai adicionando, né, hidróxido de sódio, até que o pH atinja 10, pH alto, né? Foi dado o KPS do hidróxido de cálcio. Tá? E agora vou voltar para a cor vermelhinha, que o hidróxido de cálcio deve ser formado quando a hidroxila encontra o cálcio. E foi dado também o KPS do hidróxido de magnésio. Tá? Só que olha que barata, o FRJ não perguntou se precipita ou não. Ele já disse que precipita. Está no desenho aqui. Ele já disse que tem um precipitado. Aqui, ó. Desenho. Precipitado A. E aí, depois do precipitado, ele é filtrado, né? Uma filtração, tipo fazer café de manhã. E a pergunta está aqui, ó. Qual é a concentração tanto de íon cálcio quanto de íon magnésio na solução filtrada? É essa a pergunta. Na solução filtrada, quanto tem de íon cálcio e de íon magnésio? Mesmo sabendo que alguma coisa precipita. Gente, aqui tem um erro que muita gente cometeu, que é o seguinte, já vou dizer qual é o erro crasso dessa questão.
Ah, quer ver? Se precipitar hidróxido de cálcio, não vai ter cálcio no filtrado, na solução que foi filtrada. Lógico que vai, gente. Quando você filtra o pó de café, lá naquilo que você bebe, que nós chamamos de café, não tem o gosto de café? Gente, aqui a questão é, o que precipita não passa no filtro. O que está solúvel passa. Então vai ter sim cálcio e magnésio. Teve gente que respondeu que era zero de cálcio ou zero de magnésio, agora não lembro. Mas vai ter sim íon cálcio, vou voltar para a cor aqui, ó, íon magnésio. Vai ter sim. Só que só depois de uma grande conta que você vai descobrir quanto de íon cálcio e quanto de íon magnésio tem na solução filtrada. Aliás, ninguém pode perguntar quanto tem de cálcio e magnésio iônico no precipitado. É na solução filtrada, pô, lógico. E eu tenho que estar dissolvido em água, ok? E prepare-se, porque a questão é longa. Você vai ter que separar o problema em duas partes. Primeiro para o cálcio, depois para o magnésio, porque são duas bases distintas aqui, ó. Hidróxido de cálcio precipita, e hidróxido de magnésio também pode precipitar. Né? Estou dizendo que os dois precipitam, os dois podem precipitar. Mestre, como é que você sabe que são essas espécies que podem precipitar? Lembra da dica que eu dei lá na questão. Cadê? 2. Dica: te deu o KPS é porque pouco solúvel em água. Então, esquece cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, qualquer coisa que poderia. Quem pode precipitar aqui é aquilo que ele deu o KPS. De novo, se deu o KPS, pode precipitar. Eu cheguei a precipitar rápido, tá? Se deu o KPS, pode precipitar. E na questão anterior, eu já disse como fazer. Como é que você descobre se precipita ou não? Vendo se o produto dos íons atingiu o KPS. Não vou escrever de novo isso. Foi a aulinha da questão anterior. Está ali em preto, ó, na letra B. Se o produto dos íons for igual ao KPS, ainda não precipita. Se o produto dos íons for menor que o KPS, também não precipita. Mas se o produto dos íons for maior do que o KPS, precipita. Tá? Então, por que essa questão tem nível 5? Calma, que você vai entender o porquê. Bom, primeiro que aqui são dois problemas. Então, vamos começar. Para o cálcio, trocando de cor, porque agora a gente vai fazer a conta para o cálcio. Né? Então, na verdade, o cálcio ele pode precipitar na forma de CaOH2. Tá? Então, separar o problema em dois. Para o CaOH2. Preste atenção agora no contexto da questão. Existe hidróxido de cálcio na questão? Não. Então, nada de fazer exercício do tipo nível 1, nível 2, S2S. Não é isso. Você vai equacionar a dissolução do hidróxido de cálcio. Não vou nem botar estado físico, que agora você já está careca de saber que é sólido virando aquoso. Tá? Vai perceber que a proporção não é 1 para 1, e sim 1 para 2, mas cuidado, o cálcio já tem uma quantidade, ou melhor, uma concentração, que é 0,1, e a hidroxila aqui não vai ser o dobro de 0,1. É aqui que muita gente erra. Ah, eu decorei. Gente, equilíbrio de dissolução é conceito. Não adianta ficar decorando. 1 para 2, 0,1, 0,2. Fez merda. Errou. Não é o dobro. Porque o cálcio já estava aqui na solução. Se você quiser, olha para o desenho, ó, no reator de tratamento já tinha aí o cálcio. Também já tinha aí o magnésio. Peguei para cor. Pronto. E eu vou adicionar base até pH 10. Então, quem te disse que a hidroxila vai ter que ser o dobro de 0,1? Não vai. Quanto tem que ser a hidroxila? Conta rápida, galera. Se o pH é igual a 10, deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui no cantinho. Se isso tem que ir na prova. O pH é igual a 10, já fizemos isso hoje. Então, o pOH é igual a 4. Então, a concentração de hidroxila aqui é 10 a menos 4. Ah, mas não tem nada a ver com 0,1. Não tem nada a ver, tá bom? Ah, então esse 0, esse balanceamento que você fez aí não serve para nada. Para que você fez? Serve sim. Porque para calcular o produto iônico, voltando para a cor vermelhinha sangue aqui, ó, para calcular o produto iônico do hidróxido de cálcio,
Eu vou lembrar que é o cálcio mais 2 e a hidroxila elevado ao quadrado. Olha como é que esse balanceamento é importante sim no produto iônico. Gente, essa é a questão mais, assim, essa questão de, no outro exercício você dobrou a concentração e aqui você não dobrou. É por isso que eu resolvi gravar um vídeo. Se eu colocasse, de repente, isso aqui no papel, tá aqui, tá feito no papel, você não ia entender. Talvez por vídeo você não entenda, essa é a parte chata. E por isso que essa questão tem nível 5. Não acho que a UERJ vai chegar nesse nível, mas eu acho que você, aluno QPM, tem que saber esse nível. Tem que entender, pelo menos. Tem que, pelo menos, falar assim, olha, se vier na prova, eu vou suar para não errar isso, né? Mas pelo menos eu vi alguém fazendo essa proporção não sendo 1:2. E eu estou entendendo por que não é 1:2, tá bom? Então, vamos lá agora, resolvendo essa matemática aqui, tá? Só para ver se esse produto iônico vai passar ou não do KPS que foi fornecido. Só deixa eu ver o problema na caneta aqui, pronto. Quanto é que vai ser o produto iônico? O cálcio, 0,1, e a hidroxila é 10 a menos 4 ao quadrado. Vamos rápido para poder dar espaço, né? 10 a menos 4 ao quadrado é 10 a menos 8, com 0,1 deu um produto iônico do hidróxido de cálcio de 10 a menos 9, confere? E agora você vai comparar esse produto dos íons, não é igual ao KPS do hidróxido de cálcio. O KPS do hidróxido de cálcio é 5 vezes 10 a menos 6. Ele é menor que o KPS do hidróxido de cálcio, que foi fornecido. 5 vezes 10 a menos 6. Está ali no texto. E aí? Precipita ou não? Não precipita. Como é que você sabe, mestre? Aula anterior, ó. Se o produto iônico for menor que o KPS, a solução é insaturada. Não precipita. Mas a pergunta não foi essa, mestre. A pergunta foi qual a concentração dos íons cálcio. Olha que máximo. Se não precipita, todos os íons cálcio vão passar pelo filtro. A solução é insaturada. Gente, solução insaturada não fica nada preso. Então, passa tudo pelo filtro. Conclusão. A concentração dos íons cálcio na solução filtrada é a original. Que tinha, não. A concentração dos íons cálcio, ó, até escrever aqui, no filtrado, é a original, que a gente já tinha calculado lá em cima. Qual foi a concentração? Aliás, original, que foi que veio, né? 0. A moleza, vou repetir isso para o magnésio. Faz isso não. Faz isso não, que a segunda parte da questão, que é referente ao magnésio, foi onde muita gente errou. Tá bom? Deixa eu separar esse vermelhinho aqui, que tem que estar na prova. Tá? Que a concentração de oxida é 10 a menos 4. Mas agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o hidróxido de cálcio, em verde, para o hidróxido de magnésio. E aí você vai ver a diferença para o hidróxido de magnésio. Mesma coisa, tá, gente? Não vou explicar muito não, porque você já sabe que é a mesma coisa. Equilíbrio de dissolução do hidróxido de magnésio. Também proporção 1:2. Mas, mais uma vez, a hidroxila não estava junto com o magnésio. A hidroxila veio daquele NaOH que o cara jogou lá no tubo aí, no tanque, no reator de tratamento, tá? E você já viu ali em cima que a concentração de magnésio é 10 a menos 4, de magnésio. De hidroxila é 10 a menos 4. Esse 1:2 não vai mudar nada? Vai, daqui a pouquinho você vai ver. Então vamos lá. No lugar do magnésio, eu vou colocar a concentração que foi dada, que é 0,5. No lugar da hidroxila, eu vou colocar a concentração que eu calculei ali em cima, que é 10 a menos 4. Em vermelho. Vou até trocar de cor, para lembrar que veio do vermelho. 10 a menos 4. Agora, não esqueça que esse KPS, na proporção de 1:2, vai gerar a seguinte expressão. KPS do hidróxido de magnésio é a concentração do magnésio elevada a 1, vezes a concentração da hidroxila elevada a 2. E agora virou matemática. Tá? Desculpa, que não é o KPS, aqui é o produto iônico. Se eu deixar KPS na hora da prova, mestre, eu perco ponto? Não. Ninguém vai tirar ponto porque você cometeu aí um deslize de expressões, tá? Você está fazendo a matemática e o conceito estão certos, tá? Então, o produto iônico, não é KPS, é magnésio, 0,5, e 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. Só que agora, olha o que acontece. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 9.
esse produto iônico, 5 vezes 10 a menos 9, ele é, atenção, maior do que o KPS. Então, diferentemente do hidróxido de cálcio, o produto iônico do hidróxido de magnésio é maior do que o KPS do hidróxido de magnésio. Como eu expliquei na aula anterior, quando é maior do que o KPS, precipita. E aí, eu vou descobrir quanto precipita? Não, você não vai descobrir quanto precipita. Mas isso vai alterar drasticamente a concentração de magnésio na solução filtrada. A concentração de magnésio não vai ser esse 0,5 aqui, porque parte do magnésio foi precipitado. E aí, mestre, como é que eu vou saber quando precipita, ó, logo precipita, como é que eu vou saber a concentração de magnésio na solução sobrenadante? Você vai, sempre que precipitar, você vai refazer a conta, só que agora não com produto iônico, e sim com KPS. Ó. KPS, mesma forma. Magnésio vezes hidroxila ao quadrado. Ficou apertadinho aqui no canto, mas vamos lá. O espaço acabou. KPS, agora não produto iônico, KPS do hidróxido de magnésio, 5 vezes 10 a menos 12. Concentração de magnésio na solução é o que eu quero saber, então vou deixar aqui como incógnita. Magnésio mais 2, não sei. E a hidroxila? A hidroxila, gente, isso não mudou. A hidroxila é 10 a menos 4. Então, na solução sobrenadante, e esse 10 a menos 4, não esqueça, vai elevar ao quadrado. 10 a menos 4, ficou apertadinho ali, quase que não cabe. Elevado ao quadrado por causa da expressão. Nossa, ficou horrível esse 10 a menos 4. Peraí, gente. Dá um jeito nisso aqui que depois ninguém vai entender nada desse slide. Então, você já entendeu o que vai acontecer. O magnésio agora ele vai ter uma concentração bem menor do que foi colocada. Por quê? Porque precipitou. E quem limita quanto de magnésio vai ter na solução? O KPS. Porque o KPS é a constante do produto de salubridade. Então, de novo, o KPS é 5 vezes 10 a menos 12. A concentração do magnésio é o que eu quero saber. Vou aumentar o tamanho aqui para a letra ficar legal. E a hidroxila é o tal do 10 a menos 4, que a gente já calculou. Por que é 10 a menos 4? Porque o pH é 10. Né? E esse 10 a menos 4 vai dar ao quadrado. 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. 10 a menos 8 passa para o outro lado, 10 a 8. Então, fica que a concentração de magnésio na solução filtrada, concentração de magnésio na solução filtrada é 5 vezes 10 a menos 4. Pô, bem menor do que tinha no início, né, mestre? Sim. Por quê? Porque precipitou hidróxido de magnésio. Faz sentido. A de cálcio no filtrado é a inicial porque não precipitou. A de magnésio na solução filtrada, 5 vezes 10 menos 4. Essa questão aqui, gente, tirando que está em preto, tudo tem que ir nela. E, para mim, é a questão mais difícil de KPS que pode, tá, cair na UERJ. Tá bom? Galera, sei que o vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas você pode assistir na velocidade 1.5, 1.2, pode tirar dúvida comigo. Eu acho que assistindo a esse vídeo, retreinando essas 5 questões, você está preparado para uma possível questão de KPS que possa cair na prova lá no dia 3 de dezembro. Valeu? Beijo grande, galera. Fui. Tchau, tchau.